Na noite anterior, Catherine Wallace tinha tido um sonho diferente de todos os outros. Ela se viu correndo em direção a um homem desconhecido e pulando em seus braços, mas, quando ela acordou, tinha certeza absoluta que não era apenas um sonho. Só que agora, na banheira com seu pai, chamado Christopher, em 1980, a menina de 5 anos brincava com jogos de imaginação, que eles sempre faziam, aliás. Vamos imaginar que estamos em um quarto, dizia o pai. O que você vê do outro lado da porta? E as respostas delas eram sempre mágicas, cheias de joias, ouros, tapetes, janelas iluminadas. Só que as respostas do pai eram sempre coisas simples: mesa, cadeira, utensílio comum. Depois de meia hora na água morna, eles saíram da banheira. Só que enquanto eles estavam ali se enxugando, Christopher fez uma pergunta que mudaria a vida deles para sempre. Quem você acha que você era antes de ser você mesma? Aliás, eu que já trabalhei muitos anos com criança, eu perguntava, onde é que você estava antes de você nascer? E muitos ficavam pensativos, eu tive até respostas interessantes, mas vamos lá, continuando. Quem você acha que era antes de ser você mesma? O que aconteceu a seguir deixou Christopher completamente sem reação. Catherine parou de se secar, olhou diretamente para ele e respondeu, com uma confiança assombrosa. Rose. Mas ela falou não apenas como se fosse uma criança inventando uma história, mas como alguém que estava lembrando. E ela continuou dizendo, fui Rose Abeliski. Como se estivesse relembrando de algo que já tinha contado. Isso foi o que seu pai descreveu mais tarde. Então, durante os próximos 30 minutos, essa menina inglesa de 5 anos relatou uma vida inteira, com detalhes impossíveis de serem conhecidos. Morávamos em uma casinha branca de madeira, bem ao lado de uma faixa de pedestres. Era uma casa de fazenda e havia galinhas do outro lado da estrada. Christopher sentiu seu próprio coração acelerando. E Catherine falava de uma época e de um lugar que nunca existiram em sua vida atual. De manhã, mamãe me levava no carrinho de bebê para alimentar galinhas. Quando eu tinha 2 anos, ficava irritada, porque eu não conseguia sair daquele carrinho. Mas aos 3 anos ajudava a mamãe a recolher os ovos. E veja, o mais assustador foi que Catherine falava num fluxo contínuo, sem pausas para pensar, como se estivesse simplesmente recordando algo muito óbvio. Essa história foi investigada pelo Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, e provou ser um caso de memórias que podem atravessar a barreira da morte e que mostram que os renascimentos são algo de fato concretos. Você está prestes a descobrir um dos casos mais chocantes que fez Christopher perceber que sua filha de fato já tinha vivido antes daquele momento atual. Catherine Wallace nasceu em Portsmouth, Inglaterra, em março de 1975, filha de Christopher e de Crystal. Quando tinha apenas 3 anos, seus pais se separaram e ela passou a viver sozinha com o pai. Eles desenvolveram uma relação muito especial. Christopher, sendo artista, estimulava a criatividade da filha. Juntos inventavam jogos de imaginação, criando mundos fantásticos em suas mentes. Só que naquela noite de 1980, algo mudou completamente, pois Catherine continuou seu relato com detalhes impressionantes. Dizia que o carrinho de bebê era uma cesta com ganchos na beirada e em volta dela. Christopher foi anotando tudo, tentando processar tudo aquilo que ele ouvia. Como sua filha, de apenas 5 anos, poderia descrever um tipo de carrinho que nem existia mais? Como era sua mãe, Rose? Ele perguntou, tentando ainda, né, ficar mais tranquilo diante de tudo aquilo. E, com calma, ela falou. O cabelo dela era loiro e comprido, mas ela sempre prendia em um coque. Papai não estava lá. Acho que estava longe na Inglaterra. A respiração dele quase falhou. Catherine nunca tinha estado fora da Inglaterra. Como podia ela falar
sobre ir à Inglaterra, como se simplesmente fosse um lugar distante? Que língua vocês falavam? Ele perguntou. E ela respondeu: falávamos francês. Estávamos na América, mas falávamos francês. Respondeu ela assim, de boa, naturalmente. Foi a melhor época para mim, pois tudo era muito interessante. Quando chegamos lá, eu pulei do trem para os braços dele. Sua filha estava simplesmente descrevendo uma viagem de uma criança francesa na América para visitar o pai na Inglaterra. Mesmo uma criança super criativa, não fazia sentido aquela situação no pequeno mundo inglês que ela vivia. E ela diz: éramos bem pobres. Inclusive a sua voz ficou carregada de tristeza quando ela falou isso. Um lenhador morava na nossa casa e ganhava dinheiro vendendo madeira. E em breve você descobrirá o detalhe mais chocante dessa história. Sabe por quê? Você vai ver. O momento que fez Christopher perceber que algo realmente paranormal, ou seja, algo parapsíquico, ou uma memória de vida passada estava acontecendo, foi o seguinte: quando ele perguntou: você consegue se lembrar o nome da sua escola? Sua caneta ali, né, quase tremendo, enquanto ele estava ali anotando tudo que ela falava, né? E Catherine franziu a testa como se estivesse tentando recordar de algo muito distante. Era algo como Ecice, Ecre. E Christopher repetiu várias vezes até entender o nome École Missive. Uma escola francesa, aliás. Mas como sua filha de 5 anos, que mal falava inglês direito, conhecia palavras em francês? É uma questão muito importante de ser questionada. Só que os detalhes se tornaram ainda mais específicos e mais perturbadores para o seu pai. Catherine descreveu como aos 3 anos ajudava a mãe a recolher os ovos de galinha. Certa vez deixei cair um ovo, mas tudo bem, porque ele caiu em cima da palha. E ela falava assim sobre momentos cotidianos com uma naturalidade espantosa, como se estivesse realmente lembrando da própria infância e da vida atual. Só que não era a vida presente, esse é o ponto. Era alguém chamada Rose Abelisk. Quando eu tinha 6 anos, ela falou, fui visitar papai na Inglaterra, mas eu não falava inglês. Tivemos de viajar muito e quando chegamos lá, pulei do trem para os seus braços. Depois voltamos e tudo ficou como era antes. Nesse momento, Christopher, o pai, já estava praticamente com um nó no estômago. Sua filha nunca havia vivenciado uma separação como essa. Nunca tinha estado em um trem, muito menos feito uma viagem internacional. Mais tarde, Catarina acrescentou detalhes sobre roupas. Minha mãe sempre recolhia retalhos e costurou muitas roupas de patchwork. Quando fui à escola, todos riram de mim por causa das roupas de retalhos que eu usava. E a voz da menina ficou muito triste ao contar sobre isso, como se fosse uma humilhação que doesse até hoje nos dias atuais. Os professores eram muito severos, na maioria homens que vestiam ternos pretos de coletes e camisas azuis. O prédio da escola era branco ou de pedra, talvez como um campanário. Christopher parou de escrever por um momento. Um prédio? Como um campanário? Isso soava como se fosse algo da Igreja Católica, típica de comunidades francesas no Canadá ou na Lusiânia. Mas o que mais impressionava era como Catarine falava. Não era mais uma criança fantasiando. Era alguém tendo recordações profundas e detalhistas. Então veio a pergunta que mudaria tudo. Como que a Rose morreu? O que Catherine respondeu a seguir deixou seu pai completamente sem palavras. E o silêncio encheu todo aquele banheiro. Catherine parou de brincar com a água, olhou diretamente para o pai, focalizando em seus olhos, assumindo uma expressão estranhamente madura. E disse,
Certo dia, quando eu estava atravessando a estrada para pegar os ovos, era uma faixa de pedestres e eu não olhei. Sua voz então ficou mais baixa e mais séria. Quando comecei a atravessar, um caminhão de Coca-Cola me pegou e eu rolei, rolei, rolei. Imagina só, o pai ficou com o sangue ali gelado, né? Sua filha de 5 anos descrevendo a própria morte com uma calma assim, quase que perturbadora. Aí fui parar no hospital e estava com as 2 pernas quebradas. Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. O meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar, ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. E meu pescoço estava todo ferido. E ele perguntou, você sentia dor? Ela mal conseguia formar as palavras, mas disse, não senti dor nenhuma. Só lembro dos ferimentos. Fiquei lá 5 semanas, então eu simplesmente morri. Catarine disse isso com tanta naturalidade que seu pai ficou em choque. Como ela podia falar de, né, afinal de contas, né? Não, eu estava lá, me machuquei, né, quebrei minhas pernas, meu pescoço machucado e estava tudo bem. Só que ele, tentando processar tudo aquilo, ficou assim, isso não pode ser apenas uma história. E Catarine com firmeza falou, é verdade. Naquela noite, Christopher simplesmente não conseguiu dormir, porque era tudo muito fixo, era tudo muito detalhista. Ele releu suas anotações várias e várias vezes, e os detalhes eram específicos demais para tudo aquilo acontecer. Agora um caminhão de Coca-Cola? Seu pai então pesquisou e descobriu que a Coca-Cola começou a ser distribuída em caminhões motorizados a partir de 1910. E a distribuição em massa só aconteceu depois de 1920. Como Catarine poderia saber disso? 2 anos depois, em 1982, Christopher assistiu a um programa da BBC sobre reencarnação com o Dr. Ian Stevenson e decidiu escrever para o famoso pesquisador americano. O Dr. Stevenson, um psiquiatra da Universidade da Virgínia, já havia investigado milhares de casos similares ao redor do mundo, mas o caso de Catarine tinha características únicas que o intrigaram profundamente. Em breve você descobrirá o que aconteceu quando a BBC entrevistou Catarine e a revelação chocante que ela fez aos repórteres sobre suas 2 vidas. Só que agora, em 1983, Catarine tinha quase 8 anos, quando um repórter da BBC chegou para entrevistá-la. Um repórter chamado June falou, indicando o caso pelo próprio Ian Stevenson, e durante a entrevista Catarine manteve a mesma consistência dos anos anteriores. Mas algo novo e perturbador que ela nunca tinha falado surgiu. Às vezes, quando estou na cama, sinto como se estivesse andando para trás, para quando tinha 10 anos, então eu volto. Volto para frente e volto para quando tinha 7 anos de idade. E o repórter confuso, mas peraí, isso aí não é muito diferente para você? E ela falou, diferente? De forma nenhuma. Só que ela tinha uma espécie de angústia na própria voz. A menina estava descrevendo algo que cientistas chamam de sobreposição de memórias, quando lembranças de diferentes vidas se misturam na vida e na memória de uma certa criança.
2 meses depois, o Dr. Nicholas McLean Rice, colega do Dr. Ian Stevenson, visitou a família em Wiltshire. E durante essa entrevista, Catherine adicionou mais detalhes impressionantes. Havia um fazendeiro chamado Knox, ela disse, mencionando também que ela nunca tinha falado isso anteriormente. E para levar a madeira para casa, eu usava um cesto com uma espécie de rodas, como um carrinho de pedreiro, mas como um cesto. O Dr. McLean Rice ficou impressionado com a precisão dos detalhes. Catherine não estava inventando, ela estava acessando memórias específicas e consistentes. Christopher revelou aos pesquisadores algo ainda mais impactante. Não gostava de trazer essas memórias à tona, pois crianças que inventam histórias podem facilmente elaborá-las. Mas quando isso surgiu, as coisas que ela me contou eram consistentes com o relato original. Durante anos, o Dr. Stevenson tentou encontrar evidências históricas da vida de Rose Abeliski. As pistas apontavam para Quebec ou regiões francesas da Louisiana, onde comunidades católicas francesas tinham escolas como campanários. A distribuição de Coca-Cola em caminhões, o tipo de carrinho de bebê descrito, as roupas de retalhos, tudo encaixava com um período que ia de 1910 a 1930, em comunidades franco-americanas, mas havia ainda um mistério muito maior. Por que Catherine parou de se lembrar? E o que fez ter essas memórias em primeiro lugar? A resposta pode estar no que aconteceu quando ela completou 8 anos. Algo extraordinário aconteceu aí. Gradualmente, as memórias de Rose começaram a desaparecer, como se estivessem sendo lentamente apagadas de sua mente. Agora é mais difícil de lembrar, disse ela ao Dr. McLean Rice, durante uma entrevista bem detalhada. Antes eu conseguia ver tudo claramente, mas agora está como se fosse um sonho distante. E esse fenômeno intrigou profundamente o Dr. Ian Stevenson. Em seus estudos, com mais de 3.000 casos similares em crianças, ele descobriu que a maioria delas para de se lembrar de vidas passadas entre 6 a 8 anos de idade. Aliás, é uma fase bem comum porque a criança fica mais na matéria, mais condicionada. Até esse momento ela fica mais, vamos dizer assim, acessível a fenômenos e ela está menos, a vida humana não colocou tantas ideias ainda. Então uma criança é muito mais autêntica e por isso que acontece isso nessa idade. É como se o cérebro de fato encontrasse uma barreira natural. As memórias, dizia o Dr. Stevenson, ficam bem guardadas em um local inacessível, permitindo que a criança viva plenamente a sua nova vida. Christopher notou outras mudanças em Catherine. Ela se tornou mais fechada sobre o assunto, preferindo nem mesmo falar sobre Rose. Era como se uma porta estivesse se fechando, só que se fechando permanentemente. Crystal, a mãe de Catherine, que não estava presente nos primeiros relatos, descreveu a filha como uma criança incrivelmente sensível, que amadureceu antes da própria idade. Ela nunca duvidou, inclusive, da veracidade das experiências que sua filha relatava. Durante anos, Dr. Stevenson tentou se encontrar pessoalmente com Catherine, mas as circunstâncias nunca permitiram. Em 1993, ele finalmente conseguiu encontrar Christopher em Londres, mas Catherine estava morando com a mãe na Irlanda. Ela ainda se lembrava de alguns fragmentos. Seu pai contou ao Dr. Stevenson, mas não gostava de falar sobre isso. É como se fosse uma parte da vida que ela escolheu deixar para trás. E o Dr. Stevenson então propôs hipnose para tentar recuperar as memórias. Mas o psicólogo em Londres, que demonstrou interesse no projeto, nunca entrou em contato com a família. Anos depois, pesquisadores tentavam localizar registros históricos de uma criança chamada Rose ou Rose Abelinsky, morta em acidente com um caminhão de Coca-Cola. Mas os arquivos das comunidades rurais franco-americanas do início do século XX eram muito limitados. Mas a falta de comprovação histórica não diminuiu o impacto científico do caso. E aqui vale um ponto de dimensão muito importante.
O que o Dr. Stevenson falou é o seguinte, que em estados hipnóticos você consegue trazer certas memórias à tona. Por quê? Por exemplo, eu sou hipnoterapeuta. Atendo várias pessoas online. Já atendi pessoas do Brasil e até brasileiros que moram fora do país, vários países. E quando você coloca a pessoa no estado relaxado, a hipnose é isso, um estado de relaxamento profundo, você consegue acessar mais facilmente o subconsciente ou até mesmo a holomemória, quer dizer, o conjunto de todas as memórias que você tem. Recentemente até uma pessoa falou, quero acessar uma vida lá no Antigo Egito e tudo mais. E para mim foi bem impactante, porque de fato ela conseguiu ir até o Antigo Egito. Os detalhes, o jeito, tudo que ela viu, inclusive a questão dos sacerdotes que elas sabiam que eram perigosos, tudo fechou porque ela já tinha tido, uma pessoa tinha tido uma visão sobre ela no Egito e tal. Ela quis fazer hipnoterapia para confirmar e de fato confirmou, não era o que ela pensava, mas foi um relato bem impactante. E várias outras pessoas que, nesse caso, foi muito direcionado. Mas tem muitas vezes a pessoa fala, quero curar uma ansiedade. Vamos até a causa da sua ansiedade. Durante a hipnose, durante a hipnoterapia, eu acho que a pessoa vai voltar até a infância, adolescência, e de repente ela começa a escrever. Que ela é uma índia, que ela estava na floresta, que ela estava na França, que ela estava não sei aonde. Né? Uma mãe, inclusive, falou estava nos Estados Unidos, uma situação precária. Tem um monte de pessoas que voltam naturalmente em vidas passadas. Então a hipnose é uma pena que esse hipnoterapeuta não foi falar com essa criança, porque na hipnose ela iria lembrar, não como um sonho distante, mas as memórias vêm com muito mais profundidade, muito mais detalhistas, e ela teria outras formas de poder comprovar. E olha só, né, sem querer menosprezar. Inclusive, se você quiser fazer comigo, olha o primeiro comentário do vídeo aqui. Tem uns dados ali para você poder fazer uma hipnoterapia para curar qualquer questão aí emocional, ou você tem mais autoconhecimento. É uma ferramenta assim extraordinária, muito séria, muito forte mesmo. Recomendo todo mundo. Agora que eles colocaram aqui, uma criança que morreu com um caminhão de Coca-Cola, um nome, isso é fácil, mas veja, em 1920, 1930 não era como hoje, não tinha tecnologia atual. Então, realmente ficou bem mais difícil de comprovar esse caso. Mas continuando. O que tornava o caso de Catarina verdadeiramente extraordinário não era apenas os detalhes que ela forneceu, mas a forma como esses detalhes se encaixavam perfeitamente na história. O Dr. Stevenson montou um dossiê impressionante, a cronologia da Coca-Cola. E Catherine descreveu um caminhão sendo atropelado, mas pesquisas confirmaram que a Coca-Cola foi produzida pela primeira vez em 1885 e começou a ser vendida em garrafas logo depois. Passou a ser distribuída em caminhões motorizados a partir de 1910. Ou seja, ela estava ali tendo um procedimento de uma memória que era real, algo que realmente apontava para ser uma experiência fidedigna. Ou seja, nós temos uma capacidade de acessar memórias que são assim de fato extraordinárias. Mas não se iludam, o Dr. Stevenson usou critérios científicos sérios para avaliar esse caso. Então, por exemplo, toda essa verificação criteriosa, que inclusive é independente, múltiplas entrevistas com ela por diversos pesquisadores, sempre consistência, nunca havia incongruências ou contradições. Outra coisa, 3 anos de relatos coerentes, detalhes verificáveis, informações históricas precisas que a criança não poderia conhecer, ausência de exposição prévia, nenhuma conexão familiar da família com a França ou Canadá. A família dela não tinha absolutamente nenhuma ligação com cultura francesa. Veja, todos esses detalhes mostram que tinha algo além, que era algo mais profundo. Como explicaria todo o resto? Então, foi um caso que foi estudado por muito tempo, contribuiu muito com o estudo das múltiplas vidas, que você pode chamar de renascimento, reencarnação, metempsicose, nome que você quiser dar, mas o fato é que a consciência muda de corpo e tem vidas sucessivas aqui na Terra. O próprio Dr. Stevenson colocou que se nós lembrássemos de todos os nossos conflitos do passado, isso seria um problema impedir o nosso crescimento atual. Então por isso que ele coloca que é muito natural que as crianças, especialmente aquelas que ele estuda, tenham memórias que vão se excluindo com o passar do tempo. Inclusive ele coloca aqui que o caso da Catarina
foi um dos mais bem documentados da história. Inclusive, após a própria morte do Dr. Stevenson, outro pesquisador que assumiu sua vaga continuou os estudos com ela e com outras crianças. E se você observar bem, esses relatos eles são muito coerentes quando a família dá vazão para a criança. Se você for do tipo de pai ou mãe que não dá valor, a criança fala algo e você ignora, isso é fantasia de criança, tudo bem, existem fantasias, mas jamais menospreze o que o seu filho fala. Olha o próprio Christopher, o pai dela, ele anotou tudo que ela falou, sempre anotou e isso mostra o quê? Uma certa seriedade. Porque se a criança fala uma coisa, depois do outro dia ela fala outra coisa, você vê que é algo realmente que a própria criança não vai ficar pensando, eu tenho que repetir a mesma história para não achar que eu sou mentiroso. Não, criança não está nem aí para isso. Crianças mentem? Claro que mentem, isso também é um folclore. Mas quando você vê que há uma consistência e é memória, hoje ela fala uma coisa, que 10 dias ela fala a mesma coisa, até amplia os detalhes. Então isso é um processo sério. Tem pais que não estão nem aí, que menosprezam o que o filho fala, que não dão atenção, que simplesmente levam tudo na base da brincadeira ou do menosprezo. Eu sugiro que você dê muita atenção ao que as pessoas falam, especialmente as crianças, nessa fase que muito da vida passada vem. O próprio Dr. Ian Stevenson foi um caso exemplar de pesquisador sério, que literalmente rodou o mundo, escreveu vários livros sobre o assunto e traz com certa precisão que muitas pessoas podem ter acesso às memórias espontaneamente. Então estimule seu filho, pergunte, valorize, anote, veja se tem coerência, se tem contradição ou não. Porque se não for, pode ser uma fonte extraordinária de conhecimento sobre ele, sobre a sua família, até mesmo sobre o grupo karma, quer dizer, o grupo que tem mais relação com você. Será que inclusive tem crianças que falam dos próprios pais, quem eles foram em vidas passadas, onde eles viveram juntos. Portanto, essas memórias são chamadas de retrocognições. Retrocognição é o nome atual para regressão, ou seja, memórias de vidas passadas. Qualquer adulto pode ter, seja um idoso, seja uma adolescente, e especialmente crianças mais espontâneas nessa fase. Então, quer ter essas memórias? Saia do seu corpo, faça técnicas de regressão ou venha falar com um hipnoterapeuta como eu para te ajudarmos no processo de investigação. Eu não acho interessante fazer apenas por mera curiosidade, mas quando você quer crescer, quando você quer superar problemas, traumas e insuficiências atuais, é extremamente positivo e eu valorizo demais. Gosta desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, tem muito vídeo relevante aqui e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam do tema ou que você possa ter lembrado durante esse episódio. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você, até a próxima, valeu!